Obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Agradeço, inclusive, ao senador Paulo, que cedeu gentilmente o seu tempo. Mas eu ocupo rapidamente a tribuna do Senado Federal neste momento, neste dia, um dia como tantos que estamos tendo tumultuado, um dia conflitoso, um dia onde a população ansiosamente aguarda os acontecimentos políticos que, infelizmente, impactam negativamente a economia do país, para dar uma notícia boa. Afinal, são tão poucas que merecem, quando elas acontecem, elas merecem ser compartilhadas, mesmo que acontecem nos rincões mais distantes deste país, como no caso que vou dizer agora, no município de Selvírio, um município de 7.000 habitantes do meu querido estado de Mato Grosso do Sul. Refiro-me a um contrato que acaba de ser assinado, presidente, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assinado pelo nosso queridíssimo companheiro, hoje ministro Blairo Maggi, juntamente com a sua equipe eficiente, onde assinaram, portanto, um contrato, que é um contrato de permissão de uso do lago do Rio Paraná, no meu estado de Mato Grosso do Sul, por 20 anos, com duas grandes empresas produtoras de peixe de água doce, uma delas, inclusive, uma das maiores produtoras do mundo. Estivemos hoje pela manhã, juntamente com o senador Valdemir Moca, a bancada de Mato Grosso do Sul, da Câmara de Deputados, ali estando presentes o deputado Geraldo Rezende e o deputado Henrique Mandetta, e tivemos a grata satisfação de saber que nessa simples canetada nós estaremos saindo, Mato Grosso do Sul, senador Lazier, da nono maior estado produtor de peixe do Brasil para primeiro. Estaremos produzindo, a partir do ano que vem, em 3 anos, 100.000 toneladas de tilápia por ano, apenas pela Tilabras, mais os 24.000 da empresa Gênesis, no total de 120.000 toneladas ano. Lembrando que o Brasil, nos dados do ano passado, produziu 640. Com isso, não só saltaremos da nona para a primeiro no ranking dos estados brasileiros produtores, mas o que é mais importante, nós estaremos alavancando o desenvolvimento de toda aquela região. Falei de Selvírio, um município de 7.000 habitantes. Falo de Aparecida, que receberá também um empreendimento. Falo em nome de Paranaíba, de Inocência, de Três Lagoas, da região do Bolsão. Uma região que nasceu com esse potencial, pelo clima, pelo solo, pelas águas, pela capacidade de sua gente de receber bem empreendimentos como este. Estivemos lá falando com o ministro Blairo Maggi, da nossa alegria de ver um ministério tão bem equipado, capitaneado pelo ministro, pela sua competência, pela sua capacidade, pela capacidade operacional da sua equipe. Um empreendimento que poderia levar 4, 5 anos para sair do papel. Em poucos meses, houve o processo licitatório, assinado hoje o termo e o contrato, e em 60 dias o lançamento da pedra fundamental. Isso significa desenvolvimento, isso significa geração de emprego, isso significa tudo aquilo que nós, senadores, buscamos para esse tão querido, grandioso e amado país. Na presença do senador Moca, que é o coordenador da nossa bancada, quantas não foram as vezes que estivemos lá e fomos tão bem recebidos. Ali nós tivemos condições de explicar para o Ministério da Agricultura o impacto econômico, social e principalmente não só em relação a números, mas em relação a gente. O que este investimento pode e é capaz de gerar no que se refere à qualidade de vida daquelas pessoas. É com muita honra que passo a palavra ao senador Valdemir Moca. Senadora Simone Tebet, para mim é uma honra muito grande partilhá-lo nesse momento em que nós estamos dando uma notícia realmente importante, que é a geração de emprego. Nós estamos falando de geração de emprego de 3.000 empregos diretos e mais de quase 13.000 empregos indiretos em toda a região. E é claro que isso beneficia diretamente a nossa querida Três Lagoas, porque é a cidade que tem uma infraestrutura muito grande, né? É a cidade que vai acolher
praticamente esse investimento. Mas nós estamos falando de Selvíria, né, que é uma cidade pequena e que vai transformar Selvíria. Né? Essas duas indústrias, a Tilibras, no caso da Selvíria, vai propiciar a melhoria da qualidade de vida, geração de emprego, aquela massa salarial que é gasta no comércio local e que esse comércio local vai se fortalecer e vai contratar mais gente, e é assim que gira a espiral da economia. O que nós precisamos fazer é exatamente isso. O Brasil precisa gerar emprego, renda, e nesse aspecto, o ministro Blairo Maggi, que aliás ontem fez um grande evento no Palácio do Planalto, levando lá, né, uma quantidade muito grande de industriais, de produtores rurais, quando se anunciou o Plano Safra. Esse é um ministro eficiente, que gera, com a sua capacidade de trabalho, com a sua determinação, traz notícias importantes. E para finalizar, para não deixar sem resposta aí, essa questão do desembate, da reforma trabalhista ou não, eu sempre digo o seguinte: a sociedade, ela tem divergência, né? E quando a sociedade tem divergência, aqui, né, o Congresso Nacional só tem um jeito de resolver isso, é no voto. Quem for a favor das reformas, vão votar sim. Quem for contra, vota não. Eu acho que isso é que o Brasil espera. E vamos superar essa fase para que o Brasil volte a ter notícias como essa, geração de emprego, de renda, fazer com que você possa ter nesse país um otimismo de um país que é muito grande, potencialmente muito forte, né? Tanto que suportou por 13 anos um partido que gerou praticamente aí 12 milhões de desemprego nesse país. Muito obrigado, senadora Simone. Eu que agradeço, senador Moca, principalmente porque traz uma grande contribuição à minha fala, quando fala da cadeia produtiva desse empreendimento, senador Dário. Nós estamos falando aí de tanques-redes, que para alguns que não sabem, né, é uma inovação dos últimos anos no Brasil, cresceu assustadoramente e ajudou no crescimento da produção de peixes, principalmente de água doce no Brasil. Mas é importante lembrar que esse investimento, que inclusive é composto de empresas multinacionais, que visa principalmente como grande centro consumidor o exterior, ou seja, vai produzir para exportar, melhorando a balança comercial brasileira, nós temos que lembrar da cadeia produtiva. E mais importante ainda, é uma produção com zero impacto ambiental. O peixe vai passar por um processo de engorda em gaiolas, senador José Medeiro, mas não para por aí. Eles vão construir o laboratório de vacina, eles vão construir o frigorífico do peixe, vai ter ali a indústria da farinha, do óleo do peixe, a escama vai ser utilizada para a indústria cosmética de esfoliante, a escama do peixe para a produção, logo abaixo da pele, a produção do colágeno, até o olho do peixe na produção medicinal. Ou seja, produz-se um produto que é o peixe, através da aquicultura, e ele todo é aproveitado, do alimento que vai à mesa do trabalhador até a vacinas, a produção cosmética e também farmacêutica. Então, é um empreendimento de uma grandeza muito grande, aliado ao fato de lembrarmos que o Brasil, até pouco tempo atrás, produzia apenas 300 mil toneladas de tilápia por ano. 300 mil. Essa empresa, as duas juntas, produzirá mais de 120 mil. Então, com essas palavras, eu encerro aqui a minha contribuição em pensar um Brasil diferente, um Brasil otimista, apesar de todas as dificuldades. Ninguém é cego e ninguém aqui quer tampar o sol com a peneira.
mas o Brasil precisa continuar a crescer e a se desenvolver. Mais do que PIB positivo ou mais do que números, nós temos que pensar num índice que para mim é muito caro, que talvez seja o índice mais importante na vida do cidadão, que é o índice de desenvolvimento humano. Empresas como esta contribuem muito, né? Nós falamos muito da multiplicação do peixe, como está na Bíblia, né? Nós não teremos esse poder divino de multiplicar o peixe através de um poder divino, mas através do trabalho, da crença, do apoio de todos, do governo, das condições ambientais, climáticas de solo e de água, da força trabalhadora do povo sul-mato-grossense e brasileiro. Nós não estaremos multiplicando o peixe, como disse, através desta divindade, mas estaremos multiplicando o peixe na mesa do trabalhador brasileiro através do suor, do trabalho dessa mesma gente. Muito obrigada, senhor presidente.